Que maravilha, então, nesse sábado a gente receber amigos especiais, né, para fazermos uma reflexão juntos. Né? Você que está em casa, quando mandar as suas mensagens aí pelo chat do YouTube, identifique a sua cidade, por favor, se você não estiver em Belo Horizonte. Isso nos ajuda a ter uma ideia de até onde nós estamos sendo surpreendidos, né? Agradecemos muito a presença do público que está em casa, chegando aí. Né? O Grupo Cheiro está transmitindo em 3 canais distintos, né? Tanto pelo YouTube quanto Facebook e também no Espiritismo.tv. Mas queria dizer aos amigos que hoje é uma manhã muito maravilhosa e queria, então, antes cumprimentar aqui Marcelo Orsini e Ricardo Bela, desejando a eles um bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Marcelo, Patino. Que maravilha. Então, nós estamos hoje pretendendo trazer para o público uma reflexão monumental sobre a importância daquele que faz acontecer as coisas na casa espírita, né? Tudo de bom que acontece numa casa espírita tem atrás um voluntário, um colaborador, um tarefeiro, que se dedica, além de ter a sua família, cuidar dos seus afazeres pessoais, da sua vida de cidadania em sociedade, do seu trabalho, ele dedica algum tempo também para fazer trabalho voluntário, para ser um tarefeiro, para ajudar a doutrina, né, na construção de um mundo melhor, que é o projeto de Jesus. E hoje nós, com esse propósito de fazer essa abordagem, elegemos um trabalhador. Né? A gente vai focar bastante nele, né, uma lembrança de gratidão de todos nós em relação a essa figura monumental, né? E para esse argumento, para a construção dessa importância do tarefeiro, da participação de cada um de nós na vida da casa que nós estamos militando, que nós trouxemos, então, 2 tarefeiros de escola, né? 2 colaboradores que se dedicam efetivamente, que é Marcelo Orsini, né? Escritor, conferencista, um amigo especial, e Ricardo Melo, né? Que é um fenômeno de popularidade, né? Um amigo especialíssimo, né? Então, amigos queridos, que tal se nós conversássemos a fazer esse trabalho pelo Marcelo Orsini? Vai falar de Enio Wendling no início, e depois Ricardo Melo abrange o tarefeiro em geral. Pois é hoje. O dia é especial, o Batino, porque é diferente quando a gente vai falar de vamos dizer, um personagem do Espiritismo que surgiu antes da nossa era. No caso do Enio, ele conviveu conosco, né? Nós tivemos oportunidade de acompanhar parte da vida dele, de conhecer a personalidade dele, a obra dele. Então é uma alegria a gente poder fazer isso. Né, Ricardo? Sem dúvida. Nossa, quando você fala aqui, eu estou lembrando, assim, os flashes do contato com o seu Enio. Que privilégio, né? Que alegria, que alegria. Muito feliz, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Ainda mais com essa obra magnífica que você trouxe, honrando a memória do seu Enio. Tenho certeza que no mundo espiritual ele está muito feliz, né? E presenteia a gente poder conhecer um tarefeiro dessa monta. Nossa, amanhã é muito especial. Rapidamente, foi um trabalho, o livro é um trabalho conjunto que nós administramos, mas, na verdade, ele foi construído muito em função da memória dos amigos mais próximos do Enio, dos que conviveram com ele, de familiares dele, como foram os casos da Marilda Boareto, do Vicente Wendling. Então, nós organizamos a obra e realmente foi um trabalho que valeu a pena. Deu muita alegria para o nosso coração. Que maravilha. Então, amigo Marcelo Orsini, a bola é sua. Vai lá. Pois é, então vamos começar, né? O nosso objetivo de falarmos sobre Enio Wendling, ou Wendling, né? Em alemão seria Wendling, mas a gente aportuguesa a coisa e nós conhecemos ele como Wendling. E a gente fica lembrando quando nós entramos na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus pela primeira vez em 94, por aí, a gente, às vezes, na casa espírita não estávamos acostumados, a gente ficava assim, com aquele, muitas vezes, assim, com um preconceito até íntimo
falando, será que alguém está me vendo aqui? Será que alguém está me reconhecendo aqui nessa casa espírita? O que vai acontecer aqui dentro? A gente realmente não entendíamos muito bem a dinâmica, o processo, e nós nos recordamos que estávamos lá no auditório olhando, né, esperando o começo da reunião, quando vem passando esse senhor, que a gente não conhecia, o Enio, e ele simplesmente pegou assim no nosso ombro e já nos convidou para sentarmos na corrente de vibração, a corrente de oração que ficava postada atrás do dirigente da reunião. No início nós ficamos achando assim, será que eles estão fazendo isso de propósito? Será que é para a gente ficar assim envergonhado? Porque eu fiquei extremamente envergonhado com que eu iria já sentar lá na frente. Mas com o passar do tempo nós entendemos que o que aconteceu era o Enio nos ativando, nos chamando para o trabalho, nos convocando, ele que tinha um contato para lá de direto com o mundo espiritual, então ele recebia a comunicação, a intuição, então isso foi feito com esse intuito, né, de, vamos dizer assim, arrebanhar mais uma ovelha desgarrada, e nós nos sentimos muito honrados depois que entendemos muito bem como é que isso estava acontecendo. Então a gente pensa que muitas vezes Deus permite que ao longo do caminho a gente possa encontrar, né, ou às vezes até conviver com pessoas, com criaturas que são mais evoluídas do que nós próprios, como é o caso do Enio. E é muito bom que a gente possa passar por isso, mesmo que durante o processo a gente não compreenda muito bem, a gente não entenda que nós estamos convivendo com um espírito muito elevado. Ele tem os problemas como nós temos do dia a dia, da família, do trabalho, da obra na casa espírita, mas depois que tudo passa, não há como negar que a gente estava diante de um espírito evoluído pela humildade, pela força do trabalho, que é o que o Espiritismo ensina, né? E não evoluído porque ele foi premiado por Deus. Não, é tudo por esforço próprio do Enio. E quando a gente não pode conhecer a história de vida dos personagens pessoalmente, como foi o caso, né, que nós tivemos a oportunidade de termos um período no qual nós convivemos com o Enio e ficamos muito felizes de poder participarmos dessa situação, a gente pode consultar o livro, né? Deixar o livro. Então, por isso nós fizemos esse esforço de trabalho para que as pessoas conheçam quem foi Enio Wendling e como que ele se inseriu, não apenas nessa casa que nós mencionamos, mas na história do movimento espírita em Minas Gerais, que nós vamos contar aqui alguns episódios para vocês. Eu até entrei aqui com uma lâmina meio fora de hora, eu vou deixar essa lâmina que eu coloquei para daqui um pouco. Nós gostaríamos, antes de citar palavras do Espírito Palminha, que foram verbalizadas pela psicofonia do médium Moacir Júnior em nossa casa de Glacos, aqui em Belo Horizonte. Foi um ano após a desencarnação do Enio, no dia 19 de fevereiro de 2017, o Palminha disse assim, para o público, né, da reunião terceiro domingo: precisamos falar um pouco mais do nosso irmão Enio, para que os que estão chegando, para que entendam o contexto. Espírito que se compromissou com o nosso irmão Glacos, contribuiu com os recursos de que dispunha e nos ofertou, através da mediunidade com Jesus, belas páginas, mas também se sacrificou à família e à saúde, para também se doar aos mais necessitados. Então o Enio foi essa pessoa, um ser humano, um homem que não teve facilidades materiais. Ele precisou, ao longo de sua vida, trabalhar arduamente. Ele constituiu família, ele tinha que colocar o pão à mesa, ele tinha que conseguir vestimenta para o seu corpo,
ao longo da vida ele se sujeitou a enfermidades complexas, e nós podemos dizer até algumas delas, nós diríamos vexatórias, né, que poderiam causar embaraço para ele, como foi o caso do vitiligo, que adultera, né, a feição das pessoas, mas ele aproveitou tudo isso ao longo da vida para ele intensificar, né, a sua humildade. Foram oportunidades para ele crescer na sua humildade. E ao longo da vida, ele foi exigido realmente para servir a muitas pessoas por anos a fio, como conselheiro, como ouvinte, trabalhando com o espírito Glaxo, o médico espiritual Glaxo, e ele como o receitista desse espírito, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Uma pessoa que raramente teve oportunidade de relaxar e se divertir, porque como ele mesmo nos contava, quando ele saía em viagens pelo interior, ele achava que ia tirar uns dias de folga e eles arrumavam mais serviço para ele na mediunidade. Então, muito raro encontrar, nós temos uma aqui que a gente vai apresentar, imagens do Enio relaxado, como a gente costuma ir para a praia ou fazer uma viagem de lazer, de turismo. Nunca saiu do Brasil, nunca teve oportunidade de ir para o exterior, exatamente por causa dessa sua condição, né, de trabalhador dedicado. E ele não teve realmente facilidades. A sua filha Patrícia nos contou, né, em termos da sua vida pessoal, do Enio, do pai dela, que durante a vida física ele sofria assim, terrivelmente de enxaquecas. E isso jamais impediu que ele comparecesse às suas tarefas na casa espírita. Quando ele era cometido de crises, às vezes chegava em casa do trabalho, ele dava uma descansada, depois já partia para a casa espírita para ficar na psicografia com o Glaxo lá por, 2 horas no mínimo, né? 2 horas consecutivas. Então, vamos ver aqui o começo da história, né? A gente sabe que a mediunidade nas pessoas, elas não surgem prontas. A mediunidade é um potencial concedido por Deus, um dom que o trabalhador, o médium, a pessoa que vai receber aquele dom, é ela que tem que burilar e trabalhar. Ela pode optar o caminho com Jesus, que foi o caminho que o Enio optou, que é o trabalho para o bem do próximo e não em favor de si próprio, e não em favor de receber recursos materiais. E ele teve, ao longo da vida, com essa mesma mediunidade, ele passou por muita dor e sofrimento, teve de se lançar uma disciplina. O pai, o Nicolau Wendling, era neto de alemães, e aquela educação muito rigorosa, né? Onde o pai muito severo, os filhos ficam temerosos das atitudes do pai, se os filhos cometem fazem alguma coisa que não devia, né? Vamos dizer assim. O Enio foi o 7º de 13 filhos deste casal, né? Da Maria e do Nicolau. Mas interessante que para o campo mediúnico, a disciplina veio mesmo, foi pela mãe, essa senhora Maria da Conceição, porque ela que, após a família estar passando por momentos assim de muita dificuldade com o Eninho, porque o Eninho ele era uma criança que estava em constante contato com o campo espiritual. A partir dos 12 anos a coisa se intensificou. Ele nasceu em 1925, como está mostrado aí. Em 1937, ele já começou a despontar fenômenos de efeitos físicos na casa dele, fenômenos impressionantes, que ninguém sabia explicar. Nós perguntamos, nós hoje saberíamos, pessoas que desconhecem o espiritismo, que nunca estudaram esses fenômenos, como é que a gente vai saber quando roupas começam a voar do guarda-roupa, camas levitando? Eram fenômenos assim de espíritos materializando no quarto, iluminando o ambiente todo. E nós temos o testemunho disso pelo irmão, 6 anos mais novo do que ele, o Vicente, que foi uma das pessoas que nos ajudou a construir o livro. Ele contava
como é que ele ficava apavorado. Às vezes ele pequenininho no quarto, imagina se o Ennio tinha 12, 13, ele tinha 6, 7, e ele ouvindo passos, vendo luzes, vendo objetos sendo movidos, esse tipo de coisa. Então realmente eram situações muito difíceis, e o Ennio sofreu, e a família, quer dizer, o Ennio principalmente, sofreu muito assim um processo de, como é que fala, preconceito. Era tudo que acontecia errado é a culpa do Ennio, deve ser o Ennio. Mas ninguém sabia explicar o que era, e realmente a coisa chegou num ponto que a mãe apelou para o que se fazia, o que qualquer pessoa faria, né? Porque a maioria das nossas famílias são católicas. A mãe apelou para o padre da igreja mais próxima, o padre Bicalho, foi lá na casa do Ennio benzer, né, e acabar com aquelas ações demoníacas. E o episódio que descreve o que aconteceu com a presença do padre é sensacional. Eu não queria fazer spoiler aqui, eu não quero contar o que tem no livro, porque vai tirar a graça do livro. Mas foram fenômenos de materialização, assim, impressionantes. E, por fim, chegou um tio lá, o tio Anunciato, e recomendou à mãe: leva o Ennio para aquela casa espírita que tem aqui do lado, chama Centro Oriente. Então o Ennio começou a frequentar o Centro Oriente nessa época, 1937. O Centro Oriente, pelo que a gente sabe, ele começou em 1930, com o vovô Ziviani, o Luiz Ziviani, que era o presidente. Aqui nós temos a imagem aí de quem estava dirigindo a primeira reunião pública, quando o Ennio chegou com a mãe e mais um ou dois irmãos. A mãe os levou arrastados, né, porque o Ennio não queria ir de jeito nenhum. E estava lá dirigindo a reunião pública o Eugênio Monteiro. Essa imagem que os irmãos e irmãs estão vendo foi o próprio Ennio que nos cedeu essa foto muitos anos atrás. É uma foto que estava até muito assim amassada. Nós pedimos uma pessoa especialista para tirar as manchas. É uma foto belíssima do Eugênio Monteiro, hoje espírito ativo no receituário mediúnico da Casa de Glacos e talvez, provavelmente, outras instituições espíritas. Então nós tivemos esses momentos, né, de ignorância da família, e o Ennio, como ser humano, como criança, ele era levado para chuchu, ele era um espírito. Quando o tio Anunciato falou assim: olha, leva o Ennio lá naquele centro que tem ali, o Centro Oriente, ele virou para a mãe e falou: eu sei onde que é, onde a gente joga pedra na vidraça. Quer dizer, ele já estava tirando pedra na vidraça do Centro Oriente desde pequenininho, sem saber que depois ele seria, né, um trabalhador intenso, lá, muito dedicado dessa casa. Quando ele chegou nessa época, né, o Ennio encontrou lá com o Luiz Ziviani, o Pedro Ziviani, Eugênio Monteiro, Zé Rocco, Dona Ernesta, médium, e mais tarde veio a conhecer aqueles que têm nomes mais conhecidos no meio espírita mineiro, né, o Rubens Romanelli, Rafael Américo Ranieri, Jair Soares, e o Ennio então passou a frequentar essa casa, o Centro Oriente. Uma coisa interessante, a partir do momento que ele foi amadurecendo, os espíritos começaram a comunicar com o Ennio e pediam para ele sugerir mudanças na instituição, na forma de fazer, deixar a luz acesa ou deixar apagada, parar de dar passe em todo mundo, só dar passe em quem havia necessidade, até mudança física de lugar de onde havia uma farmácia. O Ennio nos contou que os espíritos pediam para ele. Ele não entendia direito o que era, quem estava pedindo. Ele se referia a esses espíritos, ele chamava de avós. A voz me falou para fazer não sei o quê. A voz me falou para pedir ou recomendar, para colocar musicalidade antes da reunião. E a ponto de a Dona Maria da Conceição, a mãe dele, falar: olha, Ennio, você está incomodando o pessoal, porque você está dando instrução aí para as pessoas que são muito mais velhas que você. Mas ele falava: não, mas não sou eu, é a voz que está me pedindo.
Então ele tinha, né, de acostumar com essa situação, uma situação diferente para ele, que o levava, né, a passar por esse sofrimento, mas aos poucos ele foi se habituando com toda essa situação. Ele foi acometido em 1943 de uma tuberculose, e o livro descreve não apenas esse processo, mas descreve uma coisa espetacular, que foi a cura da tuberculose do Enio, feita pelo espírito Floriano, materializado no quarto dele. Então isso aí é uma coisa sensacional a gente ler esse relato. Isso foi em 1943, quando foi em 1944, nós temos aí a imagem, né, da psicopictografia da médium Mariluza Moreira Vasconcelos, do irmão Glacos, um espírito que não era conhecido no meio espírita. Esse espírito materializou-se para o Enio e comunicou-se para ele que eles tinham uma ligação de eras atrás, da época de Romana, que eles já eram unidos desde essa época. Na época lá não foi uma união por bem, não. O Enio foi uma espécie de inimigo dele, mas a misericórdia divina aproxima as pessoas. Então tudo isso foi considerado. Quando o Enio atingiu 19 anos, o Glacos apareceu para ele e falou: olha, nós precisamos trabalhar junto. Ou seja, era preciso que o Enio passasse a reparar o débito que ele tinha com o Glacos no passado, trabalhando com o espírito. É assim que a misericórdia divina processa, não é? Ela nos une em outras épocas, e se nós soubermos e compreendermos isso, né, transformar inimizade em amor, a gente sabe que vai ter muita palestra sobre amor aí pela frente, aí na programação da Feira do Livro Sheila, nós vamos então ser bem sucedidos. Então o nosso irmão Jair Soares, marido, né, da Elvira Soares, a dona Ló, quando chegou lá o ano 1945, Jair Soares já era trabalhador ativo no Centro-Oriente, não existia Grupo Sheila. E ele convidou o Enio para praticar e desenvolver a sua mediunidade na sua própria residência, porque antigamente se fazia assim. Não havia essa estruturação de casa espírita como tem hoje. Então, quando o Enio se aproximou do Jair e da dona Ló para participar desse treinamento, ele com essa idade de 19, 20 anos, ele foi apoiado pelo Rafael Américo Ranieri, que era já um trabalhador ativo lá do Grupo Sheila, e começou a fazer então essa tarefa de praticar psicografia. Tudo isso está na nossa obra. O Enio vai explicando como é que foram as primeiras vezes e tal. A primeira vez que houve uma materialização de espírito por seu intermédio. O Ranieri era tipo ele era um policial, né? Ele era delegado de polícia, mas nesse processo ele era um detetive. Ele sentava do lado do Enio e ficava anotando tudo que ele estava vendo, que ele estava observando, um pesquisador. E aí foram registrados fenômenos impressionantes, não apenas com o auxílio do Enio, mas também com a aproximação do médium Fábio Machado em 1949, que na verdade era no período que ele ficou lá com os nossos irmãos Jair e Ló, em 1949, ele ficou lá uns 9 meses, pelo que o Enio explica. Ele era o médium que tinha o ectoplasma mais abundante e que promovia fenômenos espetaculares, como essas imagens mostram. Nós vamos explicar rapidamente. O que está no centro é uma luva de parafina. Os espíritos pediam que os encarnados colocassem um balde com parafina fervente e os espíritos materializados, eles enfiavam a mão, mergulhavam a mão na parafina. Quando tirava a parafina, secava e o espírito tirava a mão de lá de dentro. Só que a luva é oca, ela não tem um espaço para enfiar a mão, e ela está perfeita, quer dizer, provando que realmente tinha sido um fenômeno dessa ordem. A bolsinha que está aqui abaixo foi que o espírito Fidélio, um dos espíritos que manifestavam, ele desmaterializou essa bolsinha
no túmulo de sua noiva lá na França, numa cidade da França, e materializou dentro da sala do que já havia sido chamado, né, a partir de julho de 1949, a casa do Jair virou Grupo Espírita Irmã Sheila. Não tinha ainda a palavra fraternidade. Lá começou o Grupo Sheila. Aquele espelho que está ali é o espelho, segundo o Ed Soares, o filho do Jair Soares. Quando o espírito Sheila se materializava, ela pegava esse espelho e ficava ajeitando o cabelo, porque o espírito Sheila tinha uma cicatriz da Segunda Guerra, época que ela desencarnou. Então ela punha os cabelos assim para poder tampar a cicatriz, porque o perispírito dela ainda não havia se libertado, né, dessa cicatriz. Aqui nós temos as assinaturas feitas pelos espíritos de um estatuto que o Jair Soares criou, assinatura do espírito materializado. O Ed conta que eles pegaram a caneta, foram lá e assinaram. Sheila, André Luiz, Joseph Kleber, Fritz Schein. Então é uma espécie de escrita direta, mas que a escrita direta você tem a materialização da tinta. Nesse caso eles pegaram a caneta e fizeram toda essa manobra aí de assinar, né? E o espírito Sheila, ele ficou conhecido quando do câncer da Dona Ló, em 1949, quando da visita do médium Peixotinho, o espírito pediu para fazer o tratamento nela, o Peixotinho veio do Rio para visitar o Chico Xavier, e aí a Sheila, materializada, fez a cura da Dona Ló, uma cura espetacular, que está descrita também no trabalho que nós fizemos. Então, esses fenômenos de materialização e tudo isso tem em abundância no livro para quem gosta, né? E aqui nós temos, por exemplo, em setembro de 66, a presença do Enio, tendo ao seu lado esquerdo o Jair Soares, assentado, e à sua direita o Martins Peralva, que foi da direção da União Espírita Mineira, fazendo uma palestra. Aí o Enio sendo mostrado junto com irmãos, né, o Ranieri e outras pessoas, em suas viagens pelo movimento da fraternidade, porque o Enio participou, em 1956, o Enio participou da fundação, foi um dos que acompanhou a fundação da OSCAL e o início do movimento da fraternidade. Nós até perguntamos ao nosso querido irmão Célio Allan Kardec se a nova edição do livro dele, Movimento da Fraternidade, está para ser publicada, mas teve um atraso. É o livro onde os irmãos poderão encontrar tudo a respeito disso que aconteceu a partir do Grupo Sheila, onde foi criado esse movimento na casa do Jair Soares e da irmã Ló. Então isso fez parte, né, da história do movimento espírita. A gente vê aí nessa foto, pode ser um pouco difícil de ser vista, mas o Enio está bem ao centro, assentado, agachado, com um companheiro com a mão nos seus ombros, e em pé atrás do companheiro está o nosso querido Rubens Romanelli. O Rubens Romanelli, uma pessoa de um intelecto fabuloso, um coração maravilhoso. O Rubens Romanelli, existe uma doutrinação de um espírito muito materializado lá no Grupo Sheila, na casa do Jair, que o Jair Soares, que fica aí, para quem está olhando na tela do lado esquerdo, ele é o segundo em pé, né? O Jair Soares não conseguiu doutrinar esse espírito, era um espírito alemão muito inteligente, precisou apelar para o Rubens Romanelli. O Rubens Romanelli, com seu conhecimento de física, de química, de todas essas ciências acadêmicas, tecnológicas, ele conversou com esse espírito e convenceu o espírito a se converter. Nós não vamos mencionar que espírito foi esse, vamos deixar para os irmãos fazerem a avaliação na nossa obra. E nós temos aí, por exemplo, mostrado também pessoas aí do movimento espírita, né? O Virgílio Almeida, o Jair Soares, o Ranieri à direita, o Elson Barbosa, são figuras realmente que participaram do movimento espírita. Aí nós temos uma foto belíssima, né, do Enio em 1954,
casando-se com Augusta Preisser. E aí nós vamos deixar essa foto para daqui um pouco. Antes, a gente quer contar que tem um fato curioso que é narrado, foi quando Ennio, em 1950, ele adentrou o edifício Akayaka e estava se olhando assim num espelho, ajeitando o seu blazer, que era muito comum na época, e ele estava pretendendo entrar para assistir um filme onde a Brigitte Bardot era a atriz principal. Aí, quando ele estava se ajeitando no espelho, o espírito Joseph Gleber se fez mostrar para ele, né, através do reflexo, e fez assim para ele, ó, tipo, não é para você assistir esse tipo de filme, não. Então, diz as palavras do Ennio que ele saiu de lá muito aborrecido, porque ele achava que ele podia usar o livre-arbítrio dele, que ele tinha que assistir o filme, mas ele obedeceu. Obedeceu à ordem superior, porque ele já estava inserido num trabalho mediúnico, que ele precisava dessa sintonia com os planos mais altos, com os planos superiores. Ele não podia deixar sua mente imiscuir com esse tipo de assunto voltado, que a Brigitte Bardot naturalmente representa, né, a sensualidade. Então, a partir de 1976, assim como outros companheiros se afastaram do grupo Sheila para poder iniciar outras frentes de trabalho, o Ennio se desligou das tarefas do grupo Sheila e, juntamente com o Adiraldo Vieira, que é esse senhor que está à esquerda na foto com a camisa escura, ele fundou a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, nas dependências do Centro Espírita Amor e Caridade, até próximo ao grupo Sheila, na rua Gonçalves Chaves, porque não tinha sede própria. E lá eles começaram, né, a fazer o seu trabalho nessa outra casa, onde ele prosseguiu naturalmente com o receituário mediúnico. O Ennio já praticava a visita fraterna. Mais tarde, quando já houve a sede própria da fraternidade, ele implementou os relatos espirituais, que nós vamos comentar. Nessa imagem nós vemos aí um companheiro de primeira hora do Glaucus, que está até hoje aí no grupo Sheila, nosso querido irmão Luiz Horta, que deve estar nos ouvindo. Ele é o de óculos, a gente vê na imagem o Ennio, à direita do Ennio o Adiraldo Vieira e depois o Luiz Horta, já lá participando das primeiras reuniões públicas da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Aí já é nos anos 80, 83, provavelmente, quando a fraternidade inaugurou a sua sede própria. Aí está o Ennio na laje, né? na laje da construção desta casa, que ele ajudou a edificar. Aí a entrega de um carro, um veículo, que foi aquelas famosas rifas que se fazia, né, para poder arrecadar dinheiro, porque hoje não tem condição de fazer isso. Naquela época não tinha loteria, não tinha nada disso, só tinha a loteria federal e mineira da Tirinha, mas essas loterias, como a gente vê aí, Mega Sena, isso não existia naquela época. Então o pessoal gostava muito de rifa, a casa usou desse artifício para poder conseguir recursos. E aí nós temos um Ennio dirigindo, melhor dizendo, o Ennio mediunizado numa das primeiras reuniões na sede inacabada da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. A gente vê que foi feito sem assim, muita condição de conforto, as pessoas assentadas nos bancos, né? Em 1986, justamente por causa de quem representava o Ennio, quem era o Ennio, a confiança que as pessoas tinham na pessoa de Ennio Wendling, pelo trabalho que ele fazia, por sua moral, pela dedicação que ele tinha às atividades mediúnicas no espiritismo, em prol do auxílio das pessoas, um grupo espírita aproximou-se da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, procurou o Ennio e cedeu um terreno enorme no bairro Kennedy, onde foi construída a Fundação Espírita Irmão Glaucus. Com essa imagem aí mostra, era um campo de futebol, né? Um campinho de futebol, está à esquerda da tela o Ennio, o Alfredo e um tarefeiro, Lúcio. Aqui nós temos o Ennio em processo mediúnico de psicografia.
na reunião de convívio espiritual da casa de Glacos, né? E ele fazia exatamente os relatos dos espíritos. Aqui era a mensagem direta do espírito através do Enio pela psicofonia. Geralmente os espíritos Zé Grosso, Palminha, o próprio Glacos, geralmente o Enio dava comunicação ao Glacos. E aqui ele expõe um relato espiritual. E que era o relato espiritual? Quando encerrava a reunião pública, o Enio contava onde que ele esteve no campo espiritual, quais salas que ele visitou, os espíritos que ele encontrou. Então isso se tornou uma coisa maravilhosa, as pessoas adoravam esses relatos do Enio, e esses relatos foram responsáveis pela criação do jornal Evangelho e Ação da Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Aqui nós vemos o Enio num processo de psicografia, aqui o irmão dele, o Elcio Wendling, ao centro da imagem. A Comenda da Paz Chico Xavier, que a casa conquistou, temos certeza que o Grupo Sheila deve ter essa comenda também. E outras imagens mostrando o Enio, aí já até mais velho, em processo da psicofonia, né, os relatos espirituais do Enio na casa, reuniões comemorativas. Essa é uma imagem interessante porque ela nos foi cedida pelo nosso querido Rubatino, que está sentado ali ao centro. O Rubatino sempre apoiou uma casa espírita na cidade de Carandaí. E ele nos conta, assim, com muita alegria, o dia que o Enio resolveu visitá-los. E esse foi o momento. Tá aí o Toninho, né, muito conhecido, cantando. Então foi um momento de muita alegria, a presença do Enio lá em Carandaí, junto ao nosso Rubatino. O Enio fazendo a Palavra dos Espíritos na primeira reunião pública da Fraternidade Espírita Irmão Glacos em 2003, e aí ele já mais velho, no mesmo local. Aí está o Enio com o Arnaldo Rocha, momentos antes da exibição da peça Ave Cristo pela Mocidade do Glacos, em 2007, o Arnaldo Rocha, que foi o marido encarnado do espírito, quando a Espírito Meimei era encarnada, a irmã Rocha, né? Aí a foto rara do Enio, um pouco de descontração com os filhos na praia. E esse aí já é o lançamento, né, a pedra fundamental do edifício que se tornou o edifício Enio Wendling, que é o anexo do Glacos. Aí dá para ver melhor, né, a homenagem que foi feita em 2008 para o Enio. Bom, aí já é uma fase mais avançada, nós temos que caminhar para, vamos dizer, o término da vida física do Enio. Interessante. Então, a mediunidade do Enio, que era muito vívida, com muitas nuances mediúnicas, muitos caracteres mediúnicos, foi aos poucos o Enio foi sendo desligado, ele não conseguia mais praticar psicografia, ele não conseguia mais praticar psicofonia, porque a enfermidade, né? A pessoa alcança lá, passa dos 80 anos, 86 anos em 2011, ele não tinha mais condição de lidar com aquele risco. Mas acontece que a mediunidade dele não lhe foi subtraída de forma alguma. Então essa turma que está aí era as pessoas que faziam visita na equipe do Enio, quando o Enio estava fazendo visita nos lares. Depois eles passaram a visitá-lo, quando ele ficou mais recatado, se recuperando das suas enfermidades. O que essas pessoas contam? É muito interessante. Para os irmãos que gostam de estudar assim, os processos do espiritismo, o Enio ele nos brindou com fenômenos de sonambulismo mediúnico e sonambulismo anímico. Vamos contar só esses casos para a gente não se alongar muito. Chegavam na casa do Enio, o Enio estava às vezes dormindo ou ficava sonolento e ele apagava, ele já velhinho e tal. Mas, apesar de que ele estava dormindo, vinha a psicofonia e uma das vezes foi o espírito Clarencio, ministro de nosso lar, comunicando-se com a equipe. Então o Enio estava dormindo, seu corpo estava inerte para ele estava desligado ali, né, da presença da equipe, e lá estava o Clarencio se comunicando através dele. E em outra oportunidade, o Enio, acontecia com ele um fenômeno, eu sinceramente gostaria muito, particularmente, de ter podido assistir isso. É o sonambulismo anímico, ou seja, o próprio espírito Enio
deixava o seu corpo, aí ele, livre das peias, dos obstáculos que o corpo lhe impunha pela enfermidade, pela senilidade, ele se comunicava pelo próprio corpo, o sonambulismo alímico, e falava com a equipe. Ele falava como se fosse o Ênio nos melhores momentos dele, dando mensagens maravilhosas, passando instruções para a equipe. Então era uma coisa muito bacana. Em 2016, em janeiro de 2016, o Ênio passou pelo processo de desencarnação, mais precisamente no dia 17 de janeiro de 2016, num terceiro domingo, onde se realizaria o terceiro domingo na casa de Glacos, lá na nossa fundação, e conta-se, né, os médios que acompanharam esse processo, está tudo muito bem descrito na nossa obra literária, que o Ênio, ele pediu para o Glacos que ele queria se dirigir à reunião terceiro domingo. Então ele já estava no processo de ser levado para o campo espiritual, ele foi lá na reunião terceiro domingo, e o Glacos, através dos médiuns presentes, informaram em comunicação sobre a presença do Ênio, o desligamento do Ênio. Foi uma coisa super emocionante esse momento. E depois os irmãos poderão acompanhar pela obra todas as mensagens que os espíritos enviaram a respeito do Ênio, a respeito de sua vida, de tudo isso que ele fez por nós. Uma pessoa dedicada, disciplinada, dócil, um excelente pai, tem relato lá da filha Patrícia, uma pessoa com uma memória invejável. Ela às vezes falava assim, hoje está completando, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu estou completando 40 anos, 7 meses, 3 dias que eu estou fazendo visita fraterna. O Ênio fazia isso. Impressionante. Então ele, com todos esses atributos mediúnicos, até o de bicorporeidade, teve fenômeno com o Ênio. E nós, para encerrarmos, aí está uma imagem maravilhosa, o Ênio com o irmão Vicente, né, numa festividade familiar. Nós gostaríamos de encerrar a nossa fala, né, não encerrar a live, que ainda vai prosseguir muito aí, com a frase do Ênio que nós colocamos na primeira página do livro. Quando o Ênio, nós descobrimos essa frase perdida numa fala dele, que nós gravamos em áudio, quando o Ênio disse assim, a simplicidade e a naturalidade na tarefa espírita e na mediunidade é algo extraordinário. Então, meus irmãos, é isso que nós gostaríamos de falar, né? Gostaríamos de incentivar a todos que procurem conhecer essa obra, porque não por nossa causa, porque a obra é uma obra do movimento espírita, é uma obra histórica, ela vai contar a história do Grupo Sheila, da Casa Espírita André Luiz, do Grupo de Fraternidade Irmã Ló, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, tudo isso recheado com esses passos maravilhosos do nosso querido Ênio, e que o espírito dele, que certamente está nos acompanhando, juntamente com os irmãos, né, que dirigem as nossas casas, Uruguaiano, Sheila, todas essas entidades maravilhosas, que estejam nos assistindo e nos abençoando. Muita paz a todos, ainda continuamos aqui com vocês. Fiquem com Deus.